Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo extremamente importante para a nossa área de consultoria alimentar. Eu quero passar para vocês quais são as formas de como realizar um treinamento para os manipuladores de alimentos. Tá? Então eu vou passar alguns pontos para vocês importantes de como realmente obter a atenção destes manipuladores, tá? E de como você vai transmitir essas informações. Então, sempre no início de todo o treinamento, o mais importante, o fator mais importante é você orientar o funcionário o porquê daquele treinamento, né? Qual a importância daquele treinamento, qual é a lei que nós nos baseamos, né, para realizar os nossos serviços ali dentro daquele estabelecimento. Então, eu sempre cito para os colaboradores, as técnicas, tudo que é implantado, tudo que é falado para os manipuladores ali, são baseados na lei. Então assim, nada é inventado, nada é na nossa cabeça, nada, eu acho que pode ser 5 dias de validade, não é eu acho, ou pode ser, não tem problema nenhum. Não, nós temos que nos basear na lei. Tá? Então você tem que se basear. Então se você tem uma lei municipal, se baseia nessa lei. Se você não tem a municipal, vai na estadual, né? E se você não tiver estadual, vai na lei federal. Mas nós temos que basear na lei. Porque qualquer coisa, qualquer argumento, qualquer contradição, você vai ter a lei para mostrar aonde está citando aquele item e que aquilo não é coisa que você inventou, tá? E aquilo tem que ser implantado. Então é importante já começar a falar isso para os funcionários, falar dessa obrigatoriedade, né, que a própria vigilância sanitária ela obriga, né, a ter este treinamento no estabelecimento de 6 em 6 meses, né, para realmente o funcionário ele estar sempre atualizado, porque a gente sempre pode trazer assuntos novos, né? E para o funcionário realmente assimilar aquelas informações. Então vocês sabem, né, é cientificamente comprovado que quanto a gente aprende primeiro com a prática, nós aprendemos com a prática e ensinando inclusive, passando as informações, mas nós aprendemos também, conseguimos assimilar pela repetição. Então, falar também da importância do treinamento não só pro estabelecimento, eles têm que entender que este treinamento este serviço nosso, que nós passamos esses conhecimentos para eles, é importante para a vida pessoal deles. Então assim, quando você gera valor para outra pessoa, eles entendem o conceito e aí eles começam a abrir a mente deles e ver de outra forma. Por quê? Quando você vem com uma obrigatoriedade, ou tem que fazer, tem que realizar, a pessoa fala, poxa, caramba, né? Eu tenho tanta coisa aqui para produzir, eu vou ter que ficar realizando isso, fazer. Agora, quando ele entende, ele tem a consciência que aquilo ali é bom para ele, né? Para a vida dele, vai agregar esses conhecimentos na família dele. Dadas essas informações, a gente começa a passar para ele todas as informações, os itens do treinamento, de forma bem didática. Tá? Então, como são passadas essas informações? De um jeito dinâmico, sempre fazendo algumas simulações. Eu, por exemplo, quando eu dou esses treinamentos, eu faço bastante simulações e de preferência simulações engraçadas, tá, gente? Coisas verídicas e engraçadas. Por quê? Eles acabam acionando o gatilho da similaridade, né? Então, aquilo para eles é muito familiar. Então quando eu chego e eu simulo uma cena que eles estão habituados, eles já conhecem, primeiro que eles vão achar muito engraçado e segundo que eles vão falar, nossa, realmente é o que acontece. Eu não tô falando que vocês precisam agir dessa forma, eu só tô falando a forma com que eu faço para conseguir atrair a atenção deles, tá? Então, cada item que eu vou colocar lá, eu vou falar sobre o uso de touca, que é obrigatório o uso de touca. E aí eu vou só dar um exemplo aqui para vocês, eu vou falar para eles, eu chego na padaria
e vejo a balconista com o cabelo preso, com a faixa, com a touca aqui, na metade da cabeça, metade do cabelo dela solto, ainda com duas franjinhas aqui, soltinha, pá. Assim, ó, assim, desse jeito a pessoa tá, desse jeito. E eu chego, eu olho, aí já vai arrumando. Não é pra mim, né? Então, isso tudo eu abordo no treinamento. Então, cada ponto, uma coisa é eu chegar e falar, ó, preciso usar touca, sempre proteger, colocar os cabelos dentro da touca e fechar, colocar por cima da orelha. Uma coisa é falar dessa forma, uma coisa é falar isso e você dar um exemplo. De um jeito engraçado, de um jeito descontraído, quebrando o gelo. E não deixar o pessoal dispersar. Isso é muito importante, porque às vezes, só um exemplo, né, que eu dei do que eu faço, que vocês não precisam, óbvio, fazer isso daí não é regra, tô dando algumas dicas que vale muito a pena, assim, que eu vejo que realmente eles conseguem associar e chamar a atenção, porque eles querem ver a próxima cena, e aí você entra no contexto de correção, né? Mas é importante que eles não dispersem. Então, às vezes, você vai citar um exemplo de um uniforme sujo de um funcionário que tá com um cheirinho lá desagradável da axila, tá? E aí um começa a fazer piada com o outro. Então, assim, você tem que ter o que ali naquele momento? Autoridade, tá? Naquele momento você vai parar e vai pedir, por gentileza, que eles parem, né? De um fazer piada com o outro. Primeiro, sempre deixar muito claro. Primeiro, nós temos tempo. Segundo, eu não quero atrasar a vida de vocês. Vocês precisam ou ir embora ou começar a trabalhar, dependendo do turno que você vai estar falando naquele momento. Então, você tem que deixar isso muito claro. Sempre chamar a atenção se houver dispersão e trazer eles para cá. A atenção para você. Tá? Então não é para fazer piada, não, eles podem dar risada, mas um fazer piada com o outro e quando há essa dispersão, não pode. Então não ocorre, pode até um querer citar o outro, mas quando acontece de um querer, eu já paro e aí a gente já encerra ali aquelas brincadeiras, eu já deixo bem avisado para eles, tá? Então isso é bom esclarecer desde o princípio, que eu vou fazer algumas simulações, que não é para fazer piada um com o outro, porque ali a gente não tá ali para isso, a gente tá ali para aprender, tá? Então, sempre você ter uma entonação de voz mais firme, né? Então, quando eu falo firme, não é gritar, é firme, tá? Então, você fala de um jeito firme, os pontos a serem citados, que são ali importantíssimos, que estão na legislação, e sempre falando de uma forma com que eles captam a atenção, entendeu? Eles tenham essa atenção voltada a você. Nunca baixo demais, com aquela voz baixinha que mal dá para as pessoas ouvirem, e nem falar alto demais, estridente demais, que não tem necessidade. Agora tem que falar firme, porque assim, muitos ali, por exemplo, principalmente o pessoal do turno da manhã, normalmente, gente, eles começam a trabalhar às 6 horas da manhã. Imagina só, vocês têm que entender o percurso da coisa. 6 horas eles têm que estar trabalhando, né? Tem pessoas que acordam às 4 da manhã para conseguir chegar às 5h30 no trabalho. 4 da manhã para se arrumar, para sair de casa, pegar trem, pegar metrô, chegar no trabalho, se trocar, para estar às 5h30, 6 horas pronto para começar a trabalhar. Imagina só este funcionário às 2 horas da tarde, como ele tá. Ele tá exausto, trabalhando o tempo todo em pé. Então, assim, a gente sempre tem que colocar a nossa mente na mente do funcionário. O que ele tá neste momento pensando, como ele tá querendo ir embora, ele quer descansar, né? Então por isso que eu uso dessas formas, esse jeito de descontraído, sempre falando de forma séria, porém com alguns pontos, né, de descontração, para eles não dormirem, para eles não dispersarem, porque isso é muito fácil de acontecer. Eu lembro no começo, gente, quando eu comecei há 9 anos atrás, como era difícil, e assim, para eu conseguir ter autoridade
neste assunto de realizar o treinamento foi a prática. Não tem como. Foi praticando, praticando, e aí eu fui vendo o que funcionava. Né? Ah, fazer isso funciona. Ah, que legal. Ele fica mais acordado, ele presta mais atenção. Quando eu volto para ele, sempre as informações relacionadas à importância de saber os assuntos, ele fica mais atento, né? Então, sempre tem que ter em mente o quê? Eu tô gerando valor para aquela pessoa com aquele treinamento? Então, se você está gerando valor, passa isso para ele, passa essa informação para esse funcionário saber, né? E aí eu utilizo também dinâmicas. Então, assim, eu tenho um tempo, por isso que é bom vocês sempre cronometrarem certinho o tempo. Como eu agora trabalho, né, com a apresentação de slides, facilita muito, porque eu sei a duração que eu tenho que apresentar cada slide. Agora, quando eu não tinha, era aqui, ó, no relógio. Tá? Toda hora eu colocava um cronômetro, só para vocês terem ideia, eu colocava um cronômetro e não deixava aquele tempo passar. Eu sabia que com 5 minutos, com 15 minutos era tal assunto. Então, 20 minutos, eu tenho mais tantos minutos. 20 minutos eu vou dar uma dinâmica, fazer uma dinâmica aqui com eles. Essa dinâmica tinha que durar no máximo 10 minutos. Então eu tinha que fazer a dinâmica da tinta guache para lavar as mãos. Vamos fazer a dinâmica. Aí ia lá 2 funcionários, eu colocava a tinta guache. Aí como que lava de forma correta a mão? Isso eu já tinha explicado anteriormente. Então, quando eu chego nessa etapa de lavagem de mãos, eu dou uma importância maior, né? Porque é extremamente importante a lavagem de mãos. E aí, olha, eu já expliquei como que lava as mãos. Vocês aprenderam? Então, vamos lá. Vem aqui fulano e ciclano. Normalmente eu que escolho. E aí eles vão lá fazer a simulação. Eu coloco uma venda nos olhos deles e aí eles, né, de olho fechado, imagina só, fazendo todos os movimentos necessários de lavagem de mãos e depois então é bem legal, porque daí o pessoal, não sei o que, lá, não sabe lavar direito, não é, né? Daí a gente acaba, olha, é assim, aí o outro acaba corrigindo o outro, não, mas você esqueceu no meio dos dedos, você esqueceu o dedão. Aí acaba havendo uma participação de todos os funcionários e isso acaba fazendo com que eles interajam entre eles e um querendo se posicionar, falando que sabe, o outro, não é que um sabe mais que o outro, mas é legal, eles interagem entre eles. Eu falo também sobre os tipos de fiscalização que vão nos estabelecimentos. Então a gente tem, né, no caso a Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então cada área tem a sua vigilância sanitária, né? E aí a vigilância ela vai no estabelecimento e eu explico de forma bem breve o que cada fiscalização faz. A vigilância ela autua, né? Que ela pode multar o estabelecimento. Primeiro ela orienta, depois ela pode autuar, multar e ela pode até interditar esse estabelecimento. Então eu vou falando ponto a ponto. O único que tem autoridade em interditar é a vigilância sanitária. E o pessoal, olha, porque eles pensam que polícia também tem, e não é, né? Também vai no estabelecimento, aqui no caso de São Paulo tem o DPPC, que é o Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Então são policiais civis que vão no estabelecimento para verificar a validade, procedência dos produtos, se tem o CIF, se está realizando etiqueta nos produtos, se está com o prazo correto após a abertura dos produtos. Então tudo isso daí eu pincelo, porque depois eu vou entrar em cada assunto. Então o que eu vou entrar? Em cada assunto de higiene pessoal, higiene das áreas, higiene dos equipamentos. Então tudo isso eles vão encaixar. Olha, realmente, tá vendo a importância? Não só para eu saber, né, de quando eu abri aquele produto, quanto tempo que eu tenho que utilizar, mas também se houver algum tipo de fiscalização, eu tô tranquilo. Então isso é importante, eles saberem, né, esses tipos de fiscalização. Eu falo também do Procon, né, eu falo também do IPEM,
que é o Instituto de Pesos e Medidas, que é até importante sempre citar, vocês estão pesando o bolo, vocês tiraram a tara da embalagem. É sempre bom tá esclarecendo isso, perguntando para o funcionário se eles estão fazendo ou não, porque já teve muito estabelecimento com multa por causa desses itens, né, desses pontos. Então eu cito esses assuntos e depois eu falo também sobre quem são os manipuladores diretos e os manipuladores indiretos, né? Então, por quê? O garçom, ele acha que ele não é manipulador de alimento, e ele é. Só que ele é um manipulador de alimento indireto. Então, quando eu falo assim, olha, você... Fulano, de tal. não pode usar brinco, né? Então, você não pode usar barba. Acontece muito com garçom. Você não pode usar barba. Ah, mas eu não manipulo alimento. Você é um manipulador indireto. E aí eu explico o que é um manipulador indireto. Né? Um manipulador indireto é o recebedor de mercadorias, é o garçom, é a pessoa que limpa as áreas ali de produção. Esse é um manipulador de alimentos indireto. Então imagina só, se tem uma mulher que limpa a cozinha e ela vai com brinco, ela vai com unha pintada, ela vai com maquiagem, ela vai com tudo, né, colar, e vai lá fazer a limpeza, né? Vamos dizer que ela tá limpando lá a bancada, né, e cai alguma coisa, cai um fio de cabelo da cabeça, porque não... não tem problema, eu só uso uma redinha aqui no meu cabelo aqui preso, não tem problema nenhum, tem problema sim, né? Então é importante falar sobre os manipuladores diretos e os manipuladores indiretos, tá? O caixa também, manipulador indireto, né? Então todos têm que ter o seu papel ali dentro, de seguir as normas de forma correta. Daí eu entro no assunto, né, de sempre falar para eles sobre a higiene pessoal, e aí é muito engraçado, porque eles falam assim... Não é, Fernanda, mas você tá falando para mim que eu tenho que tomar banho diariamente? Então isso também é importante, porque assim, alguns vão... como assim? Escovar o dente depois das refeições? É lógico que eu escovo e tal. Mas é sempre importante citar ali para eles que você está falando de uma forma geral e que existem muitos exemplos negativos ali no meio, né? Então eu não tenho como saber quem é a pessoa que toma banho diariamente, quem é a pessoa que utiliza o uniforme limpo, quem é a pessoa que escova os dentes após as refeições. Tem pessoas que não escovam, né? E eles manipulando alimentos, eles precisam fazer tudo isso, porque é obrigatório, não é uma opção, né? Eu falo para eles que a importância deles estarem trabalhando com o alimento é a mesma importância de um médico estar trabalhando ali num corpo humano, né? Não muda. Imagina só um médico for te atender de qualquer jeito, não lava a mão para fazer algum exame, ou um dentista ali, você vai mexer na tua boca e não lava a mão antes, né? Então eu tenho que ter todos esses cuidados. Eu tô só citando esse ponto de higiene pessoal, é óbvio que há inúmeros pontos, né? Então eu falo sobre tudo, sobre etiqueta, sobre planilha, sobre rotular, tudo. Eu falo sobre tudo para eles, mas eu tô citando aqui porque é a forma como eles recebem essa informação. Então, dependendo dessa forma como eles recebem, é um pouco difícil de você abordar esse ponto. E o ponto de higiene pessoal é o mais importante, porque tendo a higiene pessoal, ele vai ter a higiene dos equipamentos, ele vai ter a higiene das áreas. Agora o cara, ele não tem higiene com ele mesmo, dificilmente ele vai conseguir realizar higiene em outros pontos, tá? Barba, bigode, isso daí é um problema. Eu tenho grandes problemas em relação a isso. Mas tá bem ralinho, não tem quase nada, né? Então, barba por fazer é um problema. A gente cita isso, fala bastante o porquê. Minha barba é mais limpa do que meu braço, do que o pelo do meu braço. Não, assim, você escuta de tudo, né? E aí você tem que trazer eles à conscientização,
tá? Do porquê não pode, mas o fulano usa, o fulano é o fulano. Eles sempre citam chefe renomados que usam barbas aqui, mas ali é diferente e isso vocês têm que colocar na mente deles da importância de não ter a barba e o bigode. Unhas, né? Sempre falar sobre a importância de manter as unhas curtas, não aparecer, a unha ela não deve aparecer aqui, ó, né? Então se ela aparece aqui é porque já precisa cortar. Então o pessoal, ah, que legal, nossa, não sabia disso, porque quando você vê a unha já aqui é porque já tá na hora de cortar, porque isso daí eu vou citando alguns exemplos, falo da moça que eu já peguei com um odor muito ruim na cabeça, porque lavava a cabeça só uma vez por semana, nananã. Eu vou dando exemplos para eles, tá? E eles vão entendendo a situação. E aí, claro que da higiene pessoal eu passo para a higiene das áreas, né? Eu sempre falo para eles, gente, higiene do ambiente não é higiene por cima. Ah, vou jogar uma água, passar um rodo, acabou. Não, a limpeza está nos detalhes. Então, assim, eu vou olhar os pontos, os cantos, os vãos. Então, a higiene está ali, tá? Então, cada vão, cada canto, cada ponto específico, borracha, só para você ter ideia, borracha de vedação da geladeira. Ali é uma sujeira, um acúmulo de sujeira muito grande e eles não prestam atenção se a gente não fala, tanto nas visitas quanto o reforçamento nestes treinamentos. Então, tudo isso daí a gente aponta para eles. O mais importante disso também, de todos esses itens, esses pontos que já foram citados, é o quê? É dar continuidade a esse treinamento. Então, assim, se dentro daquele estabelecimento eu tenho algum problema específico em alguma área, eu tô com um problema muito sério em etiqueta, o pessoal realizar etiqueta. O que eu vou fazer? Eu não preciso marcar um outro treinamento geral. Eu vou marcar um treinamento específico ali dentro. Tá? Então, todas as orientações, além de ser dadas em cada visita, normalmente é uma visita por semana, eu vou reunir toda aquela equipe responsável ali de estar realizando aquelas etiquetas e eu vou dar um mini treinamento para eles. E naquele treinamento eu vou fazer eles praticarem. Então, a importância do funcionário praticar aquilo que eles estão recebendo de informação é extremamente importante, tá? Então, aquele tempo daquele treinamento ali é para eles praticarem aquilo que eles estão aprendendo, né? Então, eu vou falar para eles fazerem etiqueta, eu vou verificar, avaliar essas etiquetas, ver se estão corretas. Aí eu vou orientá-los, eu vou pegar o produto, explicar para eles certinho, especificamente, porque eles não vão, normalmente é difícil eles entenderem de primeira, tá? Então eles vão errar, você vai ensinar, eles vão errar de novo, eles acham que não precisa, não precisa pôr lote, precisa, e aí você vai explicar o porquê de pôr o lote é o que dá a rastreabilidade do produto, para você saber, né, em qual lote que foi fabricado. Então, se eu ligar lá no fabricante daquele produto para falar de um problema determinado que já veio de fábrica assim, eles vão pedir o lote. Se eu não tiver o lote, não tem um rastreamento, né? Então eu preciso ter o lote anotado. Tudo isso eu vou explicar detalhadamente nesses treinamentos contínuos, após esse treinamento geral que foi dado, tá? Então, e nas visitas que são realizadas. Então, a gente nunca para. É isso que é importante, tá? Então, tudo que é falado no treinamento, nas visitas, você vai apontando e verificando os pontos mais específicos que eles precisam ter uma informação mais detalhada com a prática ali para eles entenderem de forma eficaz, tá? Então, estes pontos que eu passei para vocês é exatamente para vocês saberem o jeito, a forma de como realizar um treinamento que dê para os manipuladores entenderem
que vocês tenham uma atenção deles. Então é importante, tudo é importante, voz é importante, a sua postura diante deles é extremamente importante, como você vai passar essas informações é extremamente importante. Então você tem que estudar aquilo que vocês vão falar nos treinamentos, tá? Vocês precisam saber detalhadamente de como é feito, como vocês vão falar, apresentar essas informações e saber cada detalhe daquilo que é falado, tá? Porque se um levantar a mão e te perguntar de outra forma, que queira que você explique de outra forma para eles, você precisa saber daquele ponto específico. Então você precisa ter o domínio dessas informações para que não haja nenhum tipo de problema, nervosismo da parte, no caso da parte do consultor, para os manipuladores. Então, se você não passa uma autonomia ou passa algum tipo de nervosismo, eles vão saber. Claro que quando a gente está iniciando, eu até falei isso no começo do vídeo, quando a gente está começando, há um nervosismo comum, é normal, mas você tem que saber que quem sabe ali é você, quem sabe sobre aquele assunto ali é você, então você sabe mais do que todos eles que estão ali, tá? Eles estão ali para o quê? Para ouvir você, para assimilar o que você está falando, então qualquer coisa que você falar ali para eles é o certo. Então, vocês precisam entender isso para tirar o nervosismo. Foi a partir desse momento que eu comecei a ficar mais calma, mais tranquila. Mesmo eu, antes de ser consultora de alimentos, eu já trabalhava com o público, então eu tinha uma certa facilidade em falar com o público, mas, né, um assunto diferente, né? Você acaba ficando um pouco, né, com o pé atrás, mas tudo dá certo. Por quê? A cada treinamento que você dá, você vai mostrando para você mesma que você consegue ter domínio daquele assunto. E aí vai tudo fluindo de forma natural, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado neste vídeo. Se tiver alguma dúvida, quer que eu esclareça alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou falar com o maior prazer para vocês, tá bom? E a gente tá aqui para se ajudar, tá? Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau!